Graça e paz, eu sou o Cláudio, esse é o nosso canal Cristo em Vós. Amém. Graça e paz também, amados irmãos. Eu sou Vieira Tiago do canal Vieira Tiago TV e este vídeo é um vídeo conjunto, ou seja, que será publicado no canal Vieira Tiago TV, assim como no canal Cristo em Vós. Os links estarão aqui na descrição para que você possa conhecer os ambos canais, né? E assim, estamos a dirigir para o público do canal do irmão Cláudio, assim como para o meu público. E vamos falar aqui sobre a questão da salvação. E peço que o irmão Cláudio, né, dê a continuidade aqui da matéria. Falar sobre a salvação. Falar sobre a salvação é de grande importância, de muito interesse de muitas pessoas. Amém. Porque este é um tema que é muito mal compreendido por algumas pessoas e algumas vezes algumas pessoas o interpretam maldosamente para explorar a fé do povo, ou levar as pessoas a depositarem a salvação naquilo que não salva, né? Depositar a salvação fora do Salvador. Amém. Às vezes eu sou abordado por alguém que me pergunta se eu estou salvo, se eu sou salvo. E geralmente a minha resposta para essa pessoa é com uma outra pergunta. Eu geralmente pergunto para essa pessoa, salvo do quê? Salvo de quê? E da mesma forma que a minha pergunta de alguma forma surpreende essas pessoas, elas são pegas de surpresa com essa pergunta, eu nesse vídeo também te pergunto, essa minha pergunta sobre ser salvo de quê ou do que te surpreendeu de alguma maneira? E aproveito também essa ocasião, irmão Cláudio, para poder perguntar às pessoas que estão assistindo nesse momento se que elas estão salvas. Porque, na verdade, essa pergunta todos nós precisamos nos fazer, mas é uma pergunta que vem sendo ignorada, né, por parte de algumas pessoas. E nós precisamos saber que a questão sobre estar salvo é uma questão supremamente bíblica, ou seja, uma suprema questão da Bíblia Sagrada. E nós não podemos ignorar isso e pensarmos que fazendo esse tipo de questões são coisas irrelevantes. Ou seja, fazer uma pergunta como essa é irrelevante? Não, ela é muito necessária. Por quê? Porque o tema principal das Sagradas Escrituras ou da Bíblia Sagrada é a salvação. E nós vemos quando Jesus foi concebido, né, no ventre da Maria, Jesus foi anunciado como Salvador. E Salvador e salvação, presta atenção nisso, Salvador e salvação caminham juntos. E o papel do Salvador é qual? É salvar, justamente. O papel do Salvador é salvar. E a palavra salvação vem pelo Salvador, que nos trouxe essa salvação. Bem, parece meio que confuso, né? Mas grife isso aí na sua mente. E a palavra Salvador, ela aparece cerca de 35 vezes nas Escrituras Sagradas, enquanto que a palavra salvação, ela aparece 167 vezes. Então, você comentando sobre a palavra Salvador, uns textos da Bíblia Sagrada que aparece a palavra Salvador, que eu venho conferindo, um deles, Maria, a mãe do nosso Senhor, ela exclama dizendo: como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É interessante essa exclamação, essa palavra que ela diz, essa afirmação de Maria é interessante, porque ela reconhece Jesus como seu Salvador.
quando a Escritura diz que todos pecaram e sem direito estão da glória de Deus, Maria se inclui no grupo daqueles que pecaram e sem direito estão da glória de Deus, porque todos pecaram. E se todos pecaram, exceto um, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Maria se inclui e diz: como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela expressou essa palavra lá em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 47. Amém. Para a mulher samaritana, aquelas pessoas que ela evangelizou, eles chegaram até essa mulher, assim que ela evangelizou e encontraram com Cristo, e disseram para ela assim: agora cremos não apenas por causa daquilo que você nos contou, por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é quem? O Senhor Jesus Cristo, de fato, o Salvador do mundo. Reforçando aquilo que o irmão Tiago acabou de falar para nós, que Salvador e salvação caminham juntos, que o papel do Salvador é salvar, e que o Salvador trouxe a salvação, e que a salvação vem pelo Salvador. Parece, como ele diz, parece confuso, mas é isso mesmo. Não há Salvador sem a salvação, e não há salvação sem o Salvador. Lá em Atos 5,31, o Pedro, ao pregar, ele também declara para nós que Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador. Pedro está falando do Senhor Jesus Cristo, que Deus colocou o Senhor Jesus Cristo no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,20, faz também uma declaração maravilhosa, que eu quero que você, como um salvo na pessoa de Jesus, se alegre ao ouvir essa declaração. Ele diz assim: a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmão Tiago, eu creio que o irmão também separou alguns versículos sobre salvação, e eu quero ouvir o irmão trazer para nós esses versículos, por favor. E só para complementar esse argumento do irmão Cláudio, tem um texto em Lucas onde fala sobre Zacarias, quando ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Diz o seguinte o texto: então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos rodeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados ao lembrar-se da sua santa aliança, o juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Isso está em Lucas capítulo 1, dos versos 67 ao 73. E também no mesmo livro de Lucas tem aquela passagem onde fala sobre o Simeão, que ficou tão alegre ao ver a Jesus e diz assim: Senhor, eu já posso descansar. Ele adorou, louvou a Deus, tão alegre. Eu vou ler aqui o texto, onde diz assim: Simeão tomou a criança nos braços e o louvou, e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação. Veja só, aqui fala sobre a palavra salvação, assim como no outro texto, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz da revelação às nações e é a glória do teu povo Israel.
Isso está em Lucas, capítulo 2, dos versos 28 ao 32. E só para finalizar, vou ler aqui um versículo-chave que é muito citado, que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Isso encerra todo o argumento sobre a questão da salvação. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. E aqui está a falar justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. E em Mateus capítulo 1, versículo 18, o anjo anunciou a Maria justamente isso, que você dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. A palavra Jesus, no grego, significa Salvador. Claro que na língua hebraica significa Josué, mas que também tem mesmo sentido. Então, diz assim, e que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então isso complementa quase tudo que nós argumentamos aqui. É maravilhoso, né? Então nós perguntamos novamente, para prosseguir com esse bate-papo gostoso que está aqui. Perguntamos novamente, salvos de quê? Somos salvos de quê? O significado bíblico de salvação, ele é amplo, ele é variado. Em sua forma mais simples, o verbo salvar significa ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaça repetir. Em sua forma mais simples, o verbo salvar significa ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. Um exemplo no Velho Testamento. Quando Israel escapava das derrotas nas mãos de seus inimigos em batalhas, o povo de Israel dizia que fora salvo. O povo de Israel dizia que eles haviam sido salvos. E eu vou dar aqui alguns exemplos sobre a questão da salvação. Por exemplo, quando as pessoas se recuperam, vou dar um exemplo aqui, de uma enfermidade grave, elas também experimentam a salvação. Sim, elas experimentam a salvação. Também, por exemplo, quando a colheita é poupada de pragas e das secas, o resultado disso também chama-se salvação, irmão Cláudio. Assim como para as pessoas que me assistem. Porque, na verdade, nós usamos a palavra salvação de maneira semelhante. Assim como o irmão citou o exemplo, eu citei o exemplo do povo de Israel, que era salvo numa batalha, uma pessoa se recupera da enfermidade, como o irmão citou o exemplo, né? Ela experimenta a salvação daquela enfermidade, o livramento, poderia usar a palavra livramento aqui, quando uma colheita é poupada, o resultado tudo se chama salvação. Porque nós usamos essa palavra de maneira semelhante. Vou dar um outro exemplo. Quando os irmãos já ouviram falar sobre salvos pelo gongo, salvo pelo gongo. De onde vem essa expressão? Nós dizemos, por exemplo, que um boxeador foi salvo pelo gongo. Essa expressão é quando o assalto ou o round, o período daquela luta, da divisão do tempo da luta, ele termina antes que o juiz possa fazer a contagem e esse boxeador perca por nocaute. Porque uma derrota por nocaute é uma derrota bastante humilhante, né? A salvação também significa ser resgatado de uma calamidade. Significa ser resgatado de uma calamidade também. Quando somos resgatados de uma enchente, foi salvo de uma enchente. Quando alguém é resgatado de um incêndio, foi salvo do fogo. Então a palavra salvação é usada também como expressão quando você é salvo de alguma calamidade.
Porém, demos aqui sim alguns exemplos sobre salvação no sentido natural, no sentido físico, no sentido que nós conseguimos compreender. Mas tem um sentido mais eficaz, mais espiritual da coisa. Por exemplo, a Bíblia, ela também usa o termo salvação num sentido mais específico para referir-se à nossa redenção suprema do pecado, ou seja, ao nosso resgate do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Neste sentido, nós somos salvos da pior de todas calamidades existentes, como nós demos exemplos aqui sobre as calamidades naturais e por aí vai. Existe uma salvação mais excelente ainda do que a pior de todas as calamidades que nós fizemos aqui, que é sobre o juízo de Deus, ou seja, o julgamento, a ira de Deus. E a salvação suprema é concretizada por Cristo, pela pessoa de Jesus, como nós lemos nos textos anteriores, o qual nos livra da ira vindoura. E sugiro que você leia o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Amém. Essa é a parte da teologia, né? Que pouca gente gosta mesmo de tratar dela, né? Pois é. Porque geralmente as pessoas gostam da parte cor-de-rosa da teologia, né? Uhum. Porque a Bíblia Sagrada anuncia de maneira bem clara que haverá um dia em que haverá um dia de julgamento quando todos os seres humanos prestarão contas diante do tribunal de Deus. Para muitos, esse dia do Senhor será um dia de trevas, sem luz alguma. Porque o nosso Deus, Ele age com o seu atributo de amor, Ele é um Deus amoroso, mas o nosso Deus também, Ele tem o atributo da ira. O nosso Deus, Ele fica irado contra o pecado. E João 3,36 diz que aqueles que receberam o Filho de Deus têm a vida eterna, mas aqueles que não receberam, sobre eles permanecem a ira de Deus. Então, nesse dia, será o holocausto supremo. Pois é. O dia da ira do Senhor será a hora mais triste. Será a pior calamidade da história da humanidade. É por isso que o irmão Vieira citou, por exemplo, quero lembrar um texto que ele citou lá em 1 Tessalonicenses 1,10, que diz que nós seremos salvos por ele da ira vindoura. A ira de Deus que será derramada sobre os homens pecadores do mundo. Salvação suprema da parte de Deus significa ser poupado da ira divina, que certamente virá sobre o mundo. Esta salvação, esta é a operação de resgate que Cristo realiza por seu povo, como o seu Salvador. E é bastante interessante, né, irmão Cláudio? Porque também a Bíblia, por exemplo, não só usa, né, o termo salvação em muitos sentidos, mas como também em muitos tempos verbais. Por exemplo, o verbo salvar, ela aparece praticamente em todos os tempos verbais possíveis na linguagem grega, ou seja, na língua grega. Eu vou dar aqui o exemplo dos 3 tempos verbais. O primeiro tempo é o passado, que é o fomos. O segundo é o gerúndio, que é o presente, é relativo ao presente, né? Um presente contínuo. E temos o somos, que é o presente, e o seremos, que é o futuro. Esses são os 3 tempos verbais possíveis usados na língua grega. E a Bíblia fala sobre a salvação em termos de passado, presente e futuro, como eu acabei por explicar aqui. Às vezes também relacionamos a salvação presente em termos de justificação, a qual é presente. A justificação é no presente, não é no passado nem no futuro. Em outras vezes nós vemos a justificação como um passado específico
na ordem total ou no plano da salvação? Finalmente é importante notar outro aspecto central no conceito bíblico de salvação. O conceito, o aspecto central, o cerne, a essência, o principal é: a salvação procede do Senhor. Eu estou sendo enfático, e se eu estivesse escrevendo seria em letras garrafais, para que possam compreender de forma bem clara. A salvação procede do Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 9, nós temos o texto que diz: pois somente do Senhor vem o livramento. Isso eu usando a nova versão transformadora, uma tradução nova muito boa, tá? Eu te aconselho a comprar uma Bíblia com essa versão. Lá em Jonas 2,9, mas na Almeida revisada, atualizada, diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Enquanto que na Almeida corrigida fiel vai dizer: do Senhor vem a salvação. Não importa a tradução, não importa a versão, de todas as traduções que você lê, você vai chegar somente a essa conclusão: do Senhor procede a salvação. O homem não produz salvação, o homem não salva a si mesmo. Amém. A salvação vem do Senhor. Lembre-se, salvação e Salvador caminham juntos. Não há salvação sem o Salvador, e o Salvador não vai a lugar nenhum se não for para levar a salvação. Amém. E só para fechar aqui, a salvação, ela não é um empreendimento, ou seja, é um ato misericordioso do nosso Deus para a sua glória. Muitas das vezes, nós não compreendemos como Deus, um ser infinito e poderoso, pode nos amar como Ele nos ama, sendo nós, pecadores injustos e ingratos diante dEle. Às vezes, somos tão tardios a compreender os seus propósitos. Farei aqui uma menção das palavras de um teólogo, Arthur W. Pink, pastor e escritor que viveu entre os anos 1886 a 1952. Ele disse o seguinte: tudo é obra sua. Eu não sei como esta fé salvadora a mim ela impartiu, nem como, crendo em sua palavra, paz foi forjada dentro do meu coração. Eu não sei como o Espírito se move, convencendo os homens do pecado, revelando Jesus através da palavra, criando fé nele. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Arthur W. Pink. Essas foram as palavras do certo escritor e teólogo. Pois muito bem. É maravilhoso, né? Essa conversa sobre a salvação. Amém. Ficamos talvez devendo mais textos bíblicos que pudessem reforçar mais o assunto, mas eu creio que o possível que foi feito deu para levar com que os irmãos tenham mais entusiasmo, mais interesse de estudar a palavra de Deus e servir a esse Deus maravilhoso, né? Como as palavras de Arthur W. Pink. É tudo obra dele. A salvação é dele. Ele que faz. Ele diz: eu não sei como esta fé salvadora a mim chegou, como ele me alcançou. Eu não sei como eu criei na sua palavra. Eu não sei como foi forjado no meu coração. Eu não sei como o Espírito Santo moveu e me produziu em minha salvação. Pois é. Eu só sei de uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido. E eu creio que você, ao ver esse vídeo também, está sendo tocado da mesma forma que nós estamos sendo.
Nós não sabemos como isso aconteceu, mas nós sabemos, nós cremos, nós sabemos em quem nós cremos. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero te agradecer por ter assistido até o final, tá? E pedir a você que, se gostou, dá um gostei para nós nesse vídeo. Comente conosco sobre esse vídeo, tá? Sou do canal Cristo em Voz. Meu irmão Tiago vai despedir de vocês também. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. E um forte abraço a todos que assistiram esse vídeo até ao final. Caso tenha uma dúvida, deixe a sua opinião nos comentários. E caso você esteja a assistir em um dos canais, visite o outro, porque o link estará aqui na descrição. E este vídeo foi um vídeo interativo, também com a finalidade, né, de trazer esclarecimentos bíblicos a respeito da questão da salvação. Eu creio que, se chegaste aqui até o final, alguma coisa reteve em sua mente. E louvamos a Deus por tudo isso e somos gratos. E um forte abraço. E agradeço também pela oportunidade, irmão Cláudio, de poder fazer o vídeo com o irmão aqui. Amém. Eu é que agradeço. Amém. Eu é que agradeço. Deus em Cristo abençoe todos vocês.